Agora bater um papo com a secretária de Educação do município de Ilhéus, a doutora Evani Cavalcante, está aqui e conversa com a gente. Secretária, satisfação receber essa hora aqui, tudo bem? Tudo bem, muito bom dia, obrigada pelo convite. Como é que está a questão, secretária, do processo seletivo aí para a contratação de profissionais agora para 2025? Já foi concluído? Já? Como é que está? Já concluímos todas as inscrições na segunda e na sexta-feira passada. Nós tivemos um total de quase 2.500 inscrições em 2 dias. E aí, se me permite, Vila, até trazer esse esclarecimento para as pessoas. Por várias vezes pedimos e dissemos que não haveria necessidade de filas. Como não houve? Um exemplo disso. Na segunda-feira, nós encerramos os atendimentos. A última ficha foi entregue às 15h37. Ficamos no teatro aguardando até às 18h. Quem tivesse ido para casa, feito alguma coisa, para não perder a oportunidade da inscrição. Então, todo aquele aglomerado de fila que estava sendo feito foi porque muitas pessoas estavam com medo de que, ao pegar a senha e ir para casa e fazer alguma coisa, perderia a oportunidade de fazer a inscrição. Mesmo a gente ressaltando, mesmo a gente dizendo que não haveria necessidade, que ela podia ir, podia ficar tranquila. Nós tivemos 2 exemplos na sexta-feira. Eu sempre fui a última da fila, tanto na sexta quanto na segunda. Meio-dia eu era a última pessoa da fila, para a gente tentar dar lisura ao processo, literalmente falando. Os 3 últimos assinaram uma ata, comprovando que meio-dia eles foram os últimos a pegar as senhas. E essas pessoas podem ir para casa, vão descansar. Se a gente ainda está no atendimento 600 e a sua senha é 1.500, tem 1.000 pessoas na sua frente. E isso aconteceu com muitas pessoas, as pessoas entenderam isso. Na segunda, o último mesmo, ele voltou para o teatro, era 17h30. Ele ficou apenas 1 hora aguardando. Ele chegou meio-dia, pegou o número dele de inscrição, foi trabalhar. Depois do trabalho ele ficou 1 hora, e já dentro do teatro, ele nem ficou do lado de fora, já ficou dentro do teatro, aguardando o horário dele de inscrição. Inclusive, também foi o último a assinar a ata às 18h35, por coincidência. Como a gente fez o processo, quando nós falamos de humanização, não foi de forma irresponsável. O que nós tínhamos de relato é que, quando era feito no ginásio de esportes, era um calor absurdo. As pessoas ficavam sentadas em cadeiras. Fazia-se fila ali naquele entorno todo. E que tem uma grande possibilidade de assalto. A própria SEDUC já foi arrombada algumas vezes, que está ali. Então, quando nós tomamos a decisão, primeiro queríamos fazer no centro de convenções, que não foi possível. Então, no centro de convenções estaria todo mundo alocado, estaríamos mais tranquilos, mas infelizmente, por datas, nós não conseguimos ajustar o centro de convenções. Então, fomos para o teatro, para que as pessoas tivessem minimamente a condição de estar sentadas em poltronas confortáveis, do que aquelas poltronas do que aquelas cadeiras plásticas que normalmente eram colocadas. Então, foi um processo pensado. Quem tinha situações de acessibilidade, que não conseguiria subir as escadas, ao invés de ir pelo fundo, nós trazíamos a equipe para frente. Então, um membro da nossa equipe vinha para a entrada do teatro e pegava o documento da pessoa. Isso foi feito com várias pessoas que tinham uma mobilidade um pouco mais reduzida. Mas tivemos um ato falho. Na sexta-feira, talvez pela quantidade de pessoas que estavam na fila, a ficha que nós já tínhamos separado de prioridade acabou que não foi entregue. Mas nós estávamos colocando todo mundo de prioridade para dentro da sala. Para dentro do teatro. Já na segunda-feira não. Na segunda-feira, quando nós identificamos que teve esse erro, e foi um erro que, inclusive, pessoas mandaram mensagem no meu Instagram: secretária, não entregaram a senha. Eu digo: desculpa, vamos consertar. Então, a senha não foi entregue, mas nós tentamos agilizar o atendimento das pessoas que tinham qualquer tipo de situação que precisava ser prioridade. E teria possibilidade, secretária, dessa inscrição ser feita online pela internet? Teria. Justamente porque essa questão da fila é uma coisa que a gente sabe que é meio que cultural. Muitas pessoas acabam
vai ter inscrição disso, vai ter matrícula, acabam indo para a fila. Inclusive, vocês compareceram na matrícula da rede municipal, porque se formou uma fila, acho que de madrugada. Então, vocês apareceram lá. Então, já era meio que de se esperar que houvesse uma fila também, sabendo que, querendo ou não, no edital estavam lá 2 dias de inscrição, mesmo havendo esse erro também de divulgação de 4 dias de inscrição, que foi divulgado aqui justamente porque a gente recebeu esse material, no edital estava lá. Então, se você sabe que eu só tenho 2 dias de inscrição, que é presencial, já tem essa cultura de fila, já tinha ocorrido isso, por que não priorizou essa questão da inscrição online, entendeu? Não tínhamos condição financeira de, no pequeno espaço de tempo, contratar um software ou contratar uma plataforma para isso. Então, infelizmente, por uma falta mesmo de verba inicialmente, nós tivemos que fazer presencial. Então, que aí já está se organizando para, havendo concurso ou não havendo concurso, pode ter a possibilidade, sim, de ter novas contratações para 2026, certo? Porque, inclusive, no edital, nós colocamos que era a seleção para o ano letivo de 2025. Sim. Então, o edital está bem claro nesse sentido, para não termos a mesma situação que teve ano passado. Eu continuo, não continuo, como fica meu contrato, como não fica. Para mim, parece que pode ser prorrogado por mais um ano. No edital não está essa previsão. O edital não tem essa previsão? Inicialmente, não. Perfeitamente. Então, foram 433 vagas ao total. É o suficiente para atender a rede? Vamos lá. Nós tivemos algumas unidades com algumas reduções de matrícula. Então, inicialmente, nós vamos começar a resgatar a matrícula desses alunos, que é o que a gente chama de matrícula ativa. Então, houve essa redução. Uma outra situação que aconteceu foi que nós, na grande maioria dos casos, já conversamos com o sindicato, inclusive, quando houve o chamamento do prefeito para que todo mundo voltasse às suas funções de origem, nós tínhamos muita gente que estava com desvio de função. Então, as pessoas voltando para as suas funções, você acaba reduzindo a quantidade de contratados. Então, nós começamos a organizar a casa de, um exemplo, a senhora é merendeira e estava como auxiliar administrativo na Secretaria de Serviços Urbanos. Um exemplo. Certo. Tá? Com o decreto, você teve que voltar para a sua função. Então, isso impacta na contratação. Então, muita gente está questionando, tem poucas vagas, mas porque houve esse remanejamento para que as pessoas voltem às suas funções de origem. Então, esse número de 433 é um número que foi estudado. Foi estudado pela programação. De acordo com o remanejamento. Tem condições também, tranquilamente de atender a rede. Tem sim. Tem quantidade de profissionais. E aí tem professores, tem a merendeira, os profissionais da área de educação de modo geral. E aí, havendo alguma situação que a gente tenha que fazer esse chamamento a mais, será feito com o cadastro reserva ou quem tiver ali já enquanto classificado após esse quantitativo de 433. Hoje, a senhora já deu início ao ano letivo. Sim. Tem alguma unidade de educação que a estrutura não atende ao município? Das nossas 56 escolas, 6 votaram na integralidade, 28 voltaram de forma parcial e 20 estão retornando aos poucos. Por quê? Essas 20 que estão retornando, 5 estão em reforma. Sim. Que começaram conosco. Então, a CEINFRA está agilizando para poder entregar. Tem um prazo para entrega, César? A nossa previsão é que no máximo dia 11 de março toda a rede esteja funcionando igual. Dessas 20 também, nós temos unidades que são 99% de contratados. Então, você não tem como começar o ano letivo nessas escolas sem ter o professor contratado. Então, por este motivo, essas 20 escolas, que aí eu já vou também trazer para toda a comunidade, nós mandamos ofício para o Conselho Municipal de Educação, dizendo quais seriam essas escolas, mandamos o ofício para o sindicato, dizendo quais eram essas escolas, para que tenhamos esse diálogo mesmo.
essa construção de diálogo e de transparência. E como é que fica o calendário, então? Aí é Dessas feito escolas que um são novo parceiras? calendário com essas escolas, Mas com aí os sábados fica letivos. Só com essas escolas? Só com aí? essas escolas. Só com essas escolas. Inclusive, o calendário já está pronto. Então, a gente vai encaminhar esse calendário para o Conselho Municipal de Educação. Qual a opinião da senhora em relação ao sábado letivo, professora? Desculpe, doutora. Fique, não. É a mesma. Eu também sou professora, então tá tudo certo. Fique tranquilo. Eu vou ser muito sincera no relativo. Infelizmente, esse ano de 2025, nós não tivemos escolhas em não ter o sábado letivo. Porque eu não tinha como começar as aulas dia 17. Sábado, o aluno não gosta de ir para a escola. O professor não gosta de ir para a escola. Ninguém gosta de ir para a escola no sábado. Porque o professor, ele trabalha a semana inteira, ele tem um sábado para tomar conta da casa dele, da família, para organizar as coisinhas dele. Então, ele vai, mas ele vai na força do ódio. Eu, particularmente, sempre estudei de segunda a sábado. Mas o aluno vai na força do ódio. A escola pública é muito difícil que no sábado tenha alguma produtividade. Tem aula? Tem. Geralmente para cumprir algum calendário. Mas é muito da força do ódio mesmo, vai para cumprir o calendário e mais nada. Então, seria interessante manter um calendário, sei lá, tirar alguns pontos facultativos que no meio do caminho acaba tendo para evitar a aula no sábado, entendeu? E para que tenha realmente uma produtividade durante esse o ano calendário letivo. 2025, ele foi feito com a Comissão de Transição, o governo anterior, o sindicato e o Conselho Municipal de Educação, que já contaria com 9 sábados letivos. Então, ele foi feito a 4 mãos. Não foi só a secretaria anterior, não foi essa secretaria atual que definiu como seria o calendário. Tanto sim que quando há sábados letivos, existe uma assembleia da categoria e essa assembleia volta pelo calendário. Então, isso foi realizado. Então, foi uma discussão de planejamento do calendário das aulas que começaram dia 24, e já sabendo dessa possibilidade que nós não teríamos esse tempo hábil de finalizar toda a contratação, tanto que nós tínhamos sugerido dia 6 de março para começar as aulas, e aí como teriam mais sábados letivos na assembleia da categoria, ficou deliberado que começaria dia 24, então nós seguimos o acordo e a palavra dada com a categoria. Inclusive, posterior a isso, tivemos um pedido dos diretores para que as aulas fossem remanejadas para o dia 6. Falamos isso na jornada pedagógica, tive uma reunião com todos os diretores, inclusive saiu uma nota dizendo que nós não tínhamos dado resposta. Quando a nota saiu, eu já tinha mais de 10 dias que já tinha tido a reunião com os gestores, falando a respeito disso. Então, se uma categoria, ela vai para uma assembleia, ela volta, ela decide, o Conselho Municipal aprova. Poderia sim, de maneira unilateral, o governo mudar a data para o dia 6. Poderia. Isso é até permitido. Mas não seria moralmente aceito pelo prefeito. Não seria correto e coerente com a palavra dada com toda a categoria de professores que estavam em uma assembleia. Então você já chegava descumprindo um acordo de categoria. Então, por estes motivos, mantivemos o início das aulas no dia 24, Sim. com 6 escolas na integralidade, 28 parcial, mas na mesma forma, dia 24 já estava chegando a alimentação nas escolas. As escolas que ainda irão receber o alimento são essas 20 escolas que irão começar para a gente não ter perca. Até porque se não tem aula, não tem por que ter o alimento lá. Não tem sentido. Então, nós conseguimos organizar em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, um ano letivo. Então, nós viemos de uma semana onde você teve a jornada pedagógica. Na mesma semana da jornada pedagógica, uma seleção. No último dia de inscrição e de seleção, início de aula, alimentação sendo entregue. Então, da forma como nós pegamos as coisas, e o que a gente já conseguiu entregar, com todas as dificuldades, não é o perfeito. Não é como nós gostaríamos de estar entregando. Mas está sendo feito um esforço além do possível, Vila. Quem está acompanhando... Ontem eu saí domingo, eu saí da Setuc 00:37. Ontem eu saí da Seduc 00:27.
Então, assim, estamos fazendo tudo o que é possível dentro da legalidade e tudo o que é impossível a nível do humano para poder fazer com que as coisas rodem. Porque a gente entende a responsabilidade. Nós estamos falando de mais de 20 mil alunos. São sonhos, são vidas, são responsabilidades que estão nas nossas mãos. Tem aluno que chega dizendo que está com fome. E aí eu li uma nota, não me recordo realmente que local foi, questionando o porquê que nós tivemos uma dispensa, um contrato emergencial, se as aulas não voltaram na integralidade. Então, pera, o aluno que está em sala, ele vai ficar com fome? Eu não vou dar alimentação desses alunos que estão indo, dessas 28 escolas parciais e dessas 6 escolas totais? Porque eu não consegui estar 100% rodando ainda o meu ano letivo? Eu faço o que com essas crianças? O direito delas de ter uma alimentação escolar é suprimido? Infelizmente, Vila, a gente teve que fazer um contrato emergencial. Eu fui a que mais relutei para que tivesse. E o prefeito sabe disso. Mas nós tínhamos, se não era 60, era 40 centavos de saldo de uma licitação de 2023, porque 2024 não teve licitação da alimentação escolar no município. E você faz o quê? Então, o contrato que a senhora tinha era de 2023. Que eu já não tinha nem mais condição de aditivar. Porque se não foi 40 centavos, foi 60 centavos que ficou. E você faz o quê para manter a alimentação desses meninos? Dessas crianças? Que já tem uma vulnerabilidade absurda. Aí você vai chegar na escola, você vai dar um carimbo de vulnerabilidade? A escola é o lugar de você sonhar, o lugar de você querer melhorar a vida. É através do estudo que a gente melhora. Mas com fome não tem como. Então nós tivemos que fazer o emergencial. Que outras empresas participaram. Então estamos agilizando para que a licitação efetivamente aconteça, porque é emergencial. Então ele é por um determinado período de tempo. Mas eu não tenho que esperar o emergencial chegar no final para começar o processo licitatório. Voltando aqui para a questão ainda do... O governo vai fazer um concurso público. Sim. Vai fazer um concurso público. Isso é fato, isso. A Secretaria de Educação vai ser contemplada na sua totalidade com esse concurso público? Não sei se na totalidade nesse momento. Ainda está sendo feito todos os estudos para isso. O que é que eu posso dizer acerca do concurso? Já houve uma reunião da Proge com o Ministério Público. Por quê? Não foram cumpridos os prazos do TAC que tinha sido feito anteriormente. Então verificou-se que realmente os prazos não tinham sido cumpridos. E aí nós estamos fazendo todas as análises de... Por exemplo, se não me falha a memória, eu até anotei o último ato que foi feito em relação ao TAC na gestão anterior parou no estudo de impacto financeiro. Depois do estudo de impacto financeiro, você tem várias coisas ainda pela frente para poder rodar para um concurso público. Então, ele ficou parado nesse impacto financeiro. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje? Analisando isso. Já houve essa reunião com o Ministério Público. Então, reitero, estamos tratando com os pares de maneira transparente. Então, já houve essa reunião com a Proge é quem está levando à frente. E nós vamos verificar se a quantidade de vagas que havia sido pedido para a educação, ela é o suficiente, ou se teremos que colocar mais vagas, ou menos vagas. Então, isso tudo vai depender desse estudo que está sendo feito. Perfeitamente. Diga, Fia. Escola de Música EBIJ, se eu não me engano, está mandando aqui. Ele está falando, eu estava tentando até acessar aqui o edital e eu não estou conseguindo no site. Eu estou com ele aqui, pode falar. Tá. Ele está dizendo aqui que o edital... Cadê? Peraí, só um minuto. Tá. Que está dizendo, que está descrito, que pode ser prorrogado por mais um ano, como o Vila questionou. Deixa eu ver aqui. Além disso, ele colocou aqui, pede para a secretária ler o edital, para ver a questão, porque os professores têm que trabalhar 46 horas. Desculpa, ele está certo. O primeiro ponto, está no 8.4. Então, processo certificado terá prazo. um ano letivo.
Um ano letivo de validade, podendo ser prorrogado. Podendo ser prorrogado. Então, significa dizer que no Que pode ou não. ano pode não precisar fazer esse processo seletivo. Porque você tem esse processo seletivo agora e esses professores podem ter o contrato, nesse caso, prorrogado. Podem. Podem. Até porque, durante o ano, vai rodar um concurso público. Se o concurso público vai rodar, a secretaria... por isso que eu perguntei à senhora, se for contemplada na sua totalidade... Não vai ter a necessidade da contratação. Exato, né? exato. Não tem necessidade. Só aquelas vagas realmente que ficarem, tá lá poucas vagas. Aí. Isso. Vamos lá. E a segunda pergunta, quando ele fala a questão da carga horária. Pronto. Foi feito um estudo, e aí a gente vai para o impacto financeiro disso. Foi feito um estudo para que a gente pudesse colocar de forma igualitária. E repito, foi dialogado com o sindicato, foi dialogado com a ADPAP. Então, nada está sendo feito sem consultar Sim. as pessoas, os envolvidos. Não está sendo feito. E isso, inclusive, foi dito por mim na jornada pedagógica. Por exemplo, se eu, neste momento, parasse para equiparar, eu teria que contratar a mais quase 200 profissionais. E o município não tem dinheiro. O impacto financeiro disso, nós não iríamos conseguir pagar os contratados. Não iríamos conseguir manter a folha dos efetivos. Não teria a menor viabilidade disso. Então, foi feito vários estudos com vários tipos de redução. Vamos equiparar. Vamos mudar para 4 horas. Vamos diminuir 2. Vamos diminuir 6. Nós fizemos mais de 10 estudos de contabilidade. E todos eles, nós não iríamos conseguir arcar com o pagamento das pessoas. Então, infelizmente, eu ainda conversei na época, eu digo, vamos viabilizar, vamos tentar. Fizemos, estudamos o impacto financeiro disso, explicamos para as pessoas o que estava acontecendo. O pessoal, não, realmente. Um exemplo. A nossa folha esse mês, que não teve hora extra nem hora suplementar, só com efetivo, deu quase 9 milhões. Com... Sem hora extra 1.026. e hora suplementar. Sem hora extra e sem contrato. Então significa dizer que agora, pro mês de março, vai ter que ter. Eu vou rodar pelo menos com 15 milhões de folha. Eu recebo 12% do Fundeb. Desculpa, uma média de 11 a 12 milhões mensal do Fundeb. Desse valor... O município vai ter que complementar isso. O município tem recurso para complementar isso? O município está tendo que complementar várias coisas. Está tendo que complementar a alimentação, transporte. Mas tem o recurso para isso? Fizemos o estudo para que essa circunstância do edital ele fosse contemplado. E só para quem não é da área entender, Sim. essa questão da carga horária aqui, teria que ser quantas horas, então? Porque ele está indagando 46 horas e está no edital. Não. O edital, como é que funciona? Só para quem está por fora entender melhor, entendeu? Você tem a hora de planejamento e a hora de sala de aula. Sim. Pronto. Então, por isso que eles trazem essa contabilidade de 46, por exemplo. Mas é um cálculo feito de maneira muito delicada. E para quem está fora da hora, para entender, é meio complicado mesmo. Então, para quem está ali no meio, consegue entender como é que funciona exatamente essas horas. Então, a gente está estudando tudo direitinho para que não tenha... Por exemplo, haverá o sábado letivo. Sim. Com o sábado letivo, eu tenho que pagar hora extra. Eu tenho que pagar a hora suplementar. A folha sobe. Então, nós estamos tendo uma cautela muito grande para não ser irresponsável com o pagamento das pessoas. As pessoas trabalham para que tenha uma contraprestação pecuniária. As pessoas fazem plano com o seu salário. Se fosse assim, a gente não trabalhava. Exatamente. Fazer uma pergunta para a senhora, não é da sua secretaria, Sim. mas os beneficiários todos são da sua secretaria, que é a questão aí dos precatórios. Tá. Né? Dos precatórios. Como é que está a situação aí para fazer o pagamento da segunda parcela de precatórios, secretária? A senhora está acompanhando isso? Estou acompanhando, mas quem está levando à frente a questão dos precatórios é a Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Gestão e a Projeto. Mas a gente sempre está mantendo o diálogo. O que é que nós temos hoje? Da primeira parcela, nós temos ainda alguns remanescentes para receber. Então, já foi identificado quem são, já foi enviado o pedido para a comissão verificar a conta, analisar algumas coisas internas para poder ajustar. O prefeito esteve em Brasília, na AGU, e o que foi que a AGU nos trouxe de informação?
que a previsão de pagamento estaria até maio da próxima parcela. A próxima parcela, a segunda parcela. A segunda parcela Até seria maio. até maio. O município, então, ainda não recebeu essa parcela, não está na conta O que do nós município. temos é da primeira parcela. Da primeira parcela. Existe ainda um valor em saldo, que é o valor remanescente Sim. das Isso. pessoas que tiveram problema no recebimento da primeira parcela. Desculpa até a redundância. Não, mas eu entendi. Mas todo o procedimento para o pagamento da segunda já está sendo providenciado. Existe uma comissão responsável por isso. Sim. Então, a comissão, inclusive, se não me... Hoje é quinta-feira? Quarta. Quarta, Quarta-feira. perdão. Se não foi na segunda, foi na semana passada. Houve uma outra reunião da comissão, a ADPAP e o sindicato, para poder conversar sobre os precatórios. E o dinheiro só cai na conta provavelmente em maio. Provavelmente, porque aí já é uma coisa que não Sim, depende do município. Do município. Eu questiono isso porque nós temos vários professores que mandam mensagem para a gente aqui perguntando porque ainda não tem a informação. Eu não sei se a ATPAP ou se a PPI não está informando de maneira adequada. O fato é que ainda tem professores que questionam isso aqui para a gente. Essa informação que a senhora traz, eu particularmente considero uma informação nova, que é a informação da AGU. Sim. Que o recurso deve cair em maio, né? Mas para que esse dinheiro entre nas contas das Aí é um pessoas que são processo beneficiadas, diferente. é todo um processo. Exatamente. E esse processo, ele se dá no município. Isso. É por isso que o questionamento se as coisas estão acontecendo para quando o dinheiro cair na conta do município possa ser repassado sem O município não tem o menor interesse, e é menor interesse mesmo, de usurpar o direito conquistado de ninguém. Nenhum interesse, pelo contrário. Tanto que quando nós fomos a Brasília, eu estava em uma outra pauta com a FNDE e o prefeito estava com uma pauta na AGU, foi tratado esses precatórios. O processo deve ser mais rápido, né? Com certeza, do que o primeiro, que foi no ano passado, porque agora já tem esse cadastro dos beneficiários, né? Eu não posso lhe dar essa resposta com precisão, porque eu não acompanhei o primeiro processo e não tenho acompanhado de perto o que está acontecendo. Então, seria uma irresponsabilidade minha dizer que vai ser mais rápido ou mais demorado. Eu sei que o que é para ser feito do governo, de ajustar, de verificar, de manter o diálogo, de procurar, de ver onde errou para que não cometa os mesmos erros, isso está sendo feito. Mas dizer que vai ser mais rápido ou mais demorado, aí ultrapassa a minha condição de resposta objetiva. Eu só perguntei isso porque se a gente teve aquele processo com o impasse, com as associações, e de repente você consegue já acertar isso, e você já faz um primeiro pagamento, Sim. essas mesmas pessoas é que vão receber o segundo. A tendência Provável. é essa. Não tem pessoa nova para Nova, não. receber. A Então tendência eu falo a questão da rapidez por isso, porque se elas já estão cadastradas, se já tem as contas, se já foi feito todo um processo para elas receberem, já tem tudo lá preparadinho. O que acontece? A conta cai na prefeitura e agora vamos ver se as pessoas que receberam a primeira passarem só depositar. Pela lógica, né? Porque já existe o cálculo, já foi feito o cálculo, elas já sabem o que vão receber, né? Enfim. Tem mensagens aí, Fia? Diga aí. Tem mensagem de Ademário. Oi, Ademário. Fala, querido, dá a voz aí. Vila Nova, bom dia. Vila Nova, eu gostaria de pedir um favor, né? E fazer um pedido para a secretária. Começamos aqui o turno do EJA à noite, mas a nossa preocupação é que nós estamos com 8 alunos no SOIMAR. E hoje a gente precisa fazer um pedido à secretária para ela liberar o transporte escolar para conduzir esses alunos do SOIMAR para o COTO. Entenda bem, a gente precisa ver essa situação. Eu preciso, secretária, que a gente, em nome da comunidade aqui, eu peço que a senhora libere só o ônibus escolar para transportar esses alunos. Só isso aí, viu? Muito obrigado. E aí tá tudo certo, viu? Fica com Deus aí, todo mundo. São 8 alunos que moram no SOIMAR e fazem o EJA no COTO. Não dá para colocar um ônibus. Eu vou ver como é que tá a programação do transporte. Não, é porque eu particularmente entendo que botar um ônibus que atende 40 pessoas
Mas pra a gente atender pode ver uma 8. rota, por exemplo. É isso. Possa ser que a mesma rota, ela atenda 2, 3 outras escolas, tá? Sim. Então, eu preciso ver como é que tá a rota específica disso, se ela já começou a rodar efetivamente ou não. Tanto que eu já anotei aqui. Mas existe a possibilidade de, sei lá, botar um carro menor, um Avan, sei lá, alguma coisa assim para atender esses, provavelmente. Vamos estudar. Muito bem. Hoje nós temos quantos alunos na rede? Mais de 20 mil. Mais de 20 mil alunos. Existe a possibilidade de aumentar essa quantidade de alunos, fazer uma busca ativa, ir lá mesmo na zona rural, ir nos bairros, e buscar esses alunos e aumentar a quantidade desses alunos, porque me parece que escola para isso a gente tem. Não temos tantas Não escolas temos assim. Porque nós temos regras. Nossas salas de aula são pequenas. Então, nós temos 119 unidades escolares, que são os anexos e as sedes. Mas que se eu pegar, eu tenho uma sala que é desse tamanho. Então, e aí vem, de novo, os estudos que estão sendo feitos. Qual está sendo a maior demanda do município? A procura maior é Fundamental 1? É Fundamental 2? É educação infantil? É creche? Esse estudo a gente está levantando. Para daí compreender e entender. Mas eu tenho uma escola, por exemplo, que nesse exato momento tem mais de 300 vagas abertas. E é isso, tem mais. Eu estou falando isso Uma porque única escola, tá? Eu passei dirigindo e vi uma faixa dizendo que tem matrículas abertas, que pode procurar a escola, que pode matricular. Tem muitas Então, escolas que fazem essa busca ativa. Então significa dizer que tem a vaga. Nós A ainda vaga temos existe. vaga na rede, tá? Pronto. A vaga não foi 100%. O que é que acontece Essa muito? vaga ela precisa ser preenchida, porque quanto mais alunos matriculados na rede, é mais recurso para o município. Exatamente. Aí você consegue rodar a educação com mais qualidade. É isso que eu estou colocando. Essa busca ativa, ela já está acontecendo, ela vai Estamos acontecer, ela vai fazendo. ser mais efetiva, Estamos ela vai fazendo. buscar realmente. Nós estamos trazendo pessoas das comunidades para poder serem lideranças, para poder estar junto conosco, trazer esses alunos. O que é que nós temos hoje, Vila? E aí eu percebi há pouco tempo. Nós ainda somos uma secretaria analógica. Para você ter noção, quando eu precisava saber a quantidade de alunos que na sua escola tinha matriculado, eu tinha que ligar para o diretor para perguntar a quantidade. Porque eu não tenho um sistema informatizado que full time eu possa ver o que está acontecendo em cada turma. Então eu digo, vamos botar um Google Forms para que as pessoas respondam o Google Forms e aí a gente consiga fazer esse acompanhamento quase que diário do que está acontecendo na escola. Assim que a gente começou a entender quais eram as nossas maiores lacunas. Eu tenho escolas que, até semana passada, 2 escolas juntas davam mais de 500 vagas em aberto. E aí eu tenho escola que, para a mesma faixa etária, eu tô com uma fila de espera de 100. A conta não bate. Então, como que eu tenho vaga sobrando no município em determinadas unidades? Em contrapartida, eu tenho outras unidades que a fila de espera é muito grande. Então, a gente está parando tem a ver para também estudar. com a localidade, né? Com a localidade. Porque, por exemplo, quem precisa de escola pública muitas vezes não tem recursos financeiros também. É uma situação muito mais vulnerável. Então, se eu moro lá em Olivença, eu não vou colocar uma criança aqui no centro. Ao contrário, o que está acontecendo é exatamente isso. As nossas escolas que estão com a maior quantidade de fila de espera são as escolas centrais. As nossas escolas rurais, as maiores escolas rurais, estão sobrando vaga. Eu só consegui ter essa análise depois que eu pedi o Google Forms. Mas existe, os alunos de lá, eles preferem as escolas dessa região central, é isso que está É isso que eu acontecendo? não estou entendendo. Então, Pronto, eles é o que eu preferem- estou nessa região tentando não tem. entender. Provavelmente nessa região talvez não tenha aluno suficiente e aqui esteja uma quantidade grande de alunos. Então, Agora é mesmo. isso. Pronto. Você entende? O discurso é exatamente esse. Eu espero a pessoa concluir tipo assim, mas não é isso que eu tenho de dado. Então eu estou tentando entender o que está acontecendo. Para aí nós conseguirmos achar uma solução. Então imagine, hoje é dia 26 6. de fevereiro. Tomamos posse dia 1º de janeiro, com feriado. Você começa dia 2. A gente já deu conta. E aí, repito,
A alimentação escolar já está rodando. Transporte escolar está rodando. Eu ouso dizer que parcial ou integral, 60% da rede está rodando. Processo seletivo, nós já concluímos todas as correções, ok? Essas 2.500 inscrições, mais ou menos, já foram concluídas. As correções. Estamos apenas na parte de revisão. Porque a equipe da SEDUC, gente, com todo respeito, com todo carinho, pense numa equipe boa. O pessoal que está conosco, eles são maravilhosos, porque conseguiram aguentar o rojão que nós estamos fazendo sem reclamar. Isso é para poucas pessoas. Então, é o comprometimento e o compromisso que a equipe... E quando eu digo equipe, eu não estou dizendo apenas do pessoal que veio conosco como cargo comissionado, não. Estou me referindo aos efetivos da casa. Se nós não tivéssemos os efetivos que nós temos... Desculpa, velho, isso não é política, é uma realidade. Sábado, os nossos efetivos chegaram 8 da manhã, saíram quase 7h30 da noite. Foi o pessoal que ficou lá limpando, varrendo. Sabe quando você faz aquela força conjunto para que as coisas deem certo? Então, a gente saiu da jornada sem descansar, foi para a seleção, sala de aula, diretor ligando, as nossas coordenadoras foram em loco, a nossa equipe de alimentação escolar foi em loco. E aí, infelizmente, a gente viu que algumas unidades, alguns alimentos foram perdidos. Ou seja, o que está acontecendo para que esse alimento que deveria ter sido ofertado para o aluno, ele está vencido na dispensa da unidade escolar. Então, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. E que nós temos que parar e analisar Nesse tudo. caso aí, professora, a secretária pode ser responsabilizada por isso, porque a secretária é a gestora da escola. A gestora, na verdade, é o diretor e são os diretores, são os gestores, né? É isso, é o diretor da escola ali. Ela que é responsável pela escola. Antes ela de sabe exatamente qual é o estoque que ela tem. Antes de responsabilizar, nós vamos entender o que aconteceu. Será que estragou porque você não tinha merendeiro? Que você não tinha merendeiro? O que aconteceu primeiro para que isto chegasse ao ponto? Em uma determinada unidade, se não me falha a memória, foram 20 quilos de feijão, 40 quilos de arroz e mais de 30 pacotes de biscoito. Meu Deus do céu. Em uma única unidade. Só que assim, as pessoas não estavam esperando que a nossa equipe fosse fazer a fiscalização no período de férias. Eu digo, eu preciso saber o que é que eu tenho de alimentação. Eu preciso ver. E a nossa prioridade foi fazer a visita nas escolas rurais. Eu precisava entender como é que estava a alimentação dessas unidades. Porque, normalmente, são os nossos alunos com a maior vulnerabilidade. Então, quando a gente fala de Secretaria de Educação, quem está de fora pensa que é você pegar apenas, colocar a sala de aula para funcionar. Não, não é. Existe toda uma estrutura gigantesca por trás e que a gente começou a organizar. Vou até dar um exemplo disso, estagiário. Todo dia eu recebo trocentas mensagens. Secretária, cadê o dinheiro do estagiário? Tem uma comissão de estagiário que nós pedimos para que fosse montado, para que tivéssemos o diálogo com os pares. Justamente, Vila, para termos essa condição de transparência com as pessoas. Eles estavam em um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, pessoas se voluntariaram para fazer parte dessa comissão, outras não deram o nome. E aí nós estamos tendo diálogo constante com esses meninos. O que foi que aconteceu? O pagamento de dezembro, por exemplo, não foi apresentado na transição. Nós não sabíamos que tinha um débito de estagiário na transição. Quando chegou metade do caminho de janeiro, recebo meio monte de coisa no Instagram. Eu falei, uai, quem é que a gente está devendo, meu pai? Você está pagando todo mundo em dia, está antecipando. Estagiário. Eu falei, vamos entender o que está acontecendo. E quando nós verificamos o que estava acontecendo, havia erros que impediam que o processo continuasse. Então, nós zeramos o processo de pagamento. Fizemos auditoria nas folhas dos estagiários de dezembro. O responsável pela empresa que faz essa interlocução estava de férias no município. Então, eu tenho várias ligações de mais de 1 hora e meia com os representantes da empresa de São Paulo
para a gente tentar agilizar, porque a pessoa que poderia estar aqui estava de férias, então ele não tinha como fazer, porque para ele estava tudo certo. Em dezembro, quando ele saiu de férias, ele entregou tudo. A questão é que no meio do caminho nós identificamos alguns erros. E que, de fato, desculpa a redundância e repetir, impossibilitavam o pagamento. Então, voltamos, ficamos nessa situação vai e volta, vai e volta. Depois de muito, o pessoal chegou, conseguiu entender o que a gente estava falando, e aí está acontecendo a tramitação. A mesma coisa, infelizmente, aconteceu em janeiro. Veio um documento errado, que impossibilitou o pagamento na data. E aí nós ficamos aguardando mais de 5 dias que esse documento correto chegasse para que pudéssemos fazer todo o processo para iniciar o pagamento dos estagiários. Então, infelizmente, sim, eu não fico nem um pouco feliz de dizer isso. Infelizmente, dezembro e janeiro dos estagiários ainda não foi pago, mas está em processo de tramitação, por conta de 2 erros. Você falou dezembro e janeiro. E janeiro. Por que janeiro? Porque Por causa alguns de outro estagiários ficaram. Ah, alguns ficaram. Alguns ficaram, Sim. alguns ficaram. Sim. Alguns ficaram. E assim, e dentro do contrato, mesmo ele de férias, ele recebe, porque o estagiário ele tem direito às férias dele. Sim. Então ele tem que Isso. receber normalmente. Então, Ok. por isso que em Na minha janeiro época nós não temos. tinha esse direito, aí depois mudou. Por isso nós temos o direito dos estudantes. Então, assim, é até bom ter esse espaço para deixar claro para as pessoas que não estamos sendo omissos. Mas, infelizmente, eu repito, infelizmente, eles já recebem tão pouco. É. São tão essenciais para ainda não ter recebido. Mas que ultrapassou a nossa vontade de querer resolver. Porque quando você esbarra na legalidade, você não tem como fazer a execução. É Com verdade. certeza. Antônio José mandou uma mensagem aqui. Por gentileza, pergunta para a secretária como ficou a escola do distrito de São José. Quando estive lá, a escola estava desativada. O governo anterior alugou uma casa para beneficiar alguém. Uma casa que estava funcionando como escola. Vai reformar? Aproveita e pede para Júnior refazer a lavanderia comunitária lá. Tem um tanque de 5.000 litros e está arriscado. Nós já mapeamos todas as unidades que precisam de reforma. Todas. E à medida que formos recebendo o recurso, Vai nós vamos realizando. com a prioridade de Com a cada prioridade. uma. Por exemplo, nesse momento nós já fizemos 7. Foram 7, foram 6. Nesse início de governo. Com ainda tinha de verba. Aí agora nós vamos começar a realizar algumas qualificações das 3 escolas de tempo integral. Essa do distrito de São José, então, não está... Não entrou ainda. Certo. Não entrou ainda. Ainda na rede, nós temos uma quantidade grande de alunos atípicos. Como é que está essa questão desse atendimento? O professor, me parece que tem um professor assistente na sala. O profissional de apoio. O profissional de apoio. Como é que está isso? Na transição, eu tinha recebido um dado de 1.554 alunos atípicos laudados no município. Sim. Desde quando as matrículas aconteceram, nós já solicitamos dos diretores, porque são eles que estão na ponta, quais as escolas possuem alunos atípicos laudados. Para que a gente já tenha como fazer esse mapeamento e não ficar como aconteceu ano passado. Por exemplo, e aí agradeço novamente a pergunta. Algumas famílias já começaram a dizer, eu fui matricular meu filho, mas não tem coensino. O coensino, ele acontece no decorrer do ano. Você não tem uma matrícula para coensino. Isso. Você tem a matrícula para escola. E no decorrer do desenvolvimento deste estudante, nós vamos verificar Faz o processo. o processo. É. Tanto sim que nessa gestão nossa, criamos a coordenação de educação inclusiva, o que não tinha anteriormente. Anteriormente, nós tínhamos a coordenação de diversidade e inclusão. São 2 mundos enormes e convergentes e antagônicos ao mesmo tempo. Então, nós dividimos. Temos uma coordenação de diversidade e temos agora uma coordenação, nós temos um coordenador de educação inclusiva. Temos hoje também uma nova diretoria do CRIA, que está fazendo todo o mapeamento de quais unidades estão sendo atendidas, quais crianças estão sendo atendidas, como é que está a evolução dessas crianças, para que a gente possa ofertar às pessoas o que essas famílias precisam. Paralelo a isso, junto com a Secretaria da Mulher,
de políticas públicas para mulheres, perdão, estamos vendo projetos juntos para poder cuidar dessas mães atípicas. Então, enquanto essa criança está na escola, enquanto essa criança está na sala multifuncional, nós estamos vendo opções de como cuidar também desta mãe, de como cuidar dessa família. Até por questões de trabalho, que a gente sabe que muitas vezes são mães solo. A gente até falou isso com o Valderico na época aqui da campanha também. Luiz mandou uma mensagem: aproveita a presença da secretária e pergunta a ela, por favor, por que mesmo após quase 90 dias de transição, 50 dias de gestão, ainda se repetem as mesmas práticas no início do ano letivo da gestão passada. Tipo, início do ano letivo sem o quantitativo necessário de professores, merenda ainda para ser licitada, obras emergenciais nas unidades, quantidade de apoios para alunos atípicos reduzida, ou seja, o governo atual foi eleito sobre a bandeira da renovação, e ao voltarmos nele é porque queríamos tudo diferente do que estava posto. Se faz necessário fazer uma educação de qualidade diferente, porque se quiséssemos que permanecesse igual, teríamos elegido a continuidade do governo anterior. Boa parte das perguntas que ele fez eu já havia respondido no decorrer. Logo no início logo no início. E aí, assim, Luiz chegou mais tarde na entrevista. Ele mandou, mas a gente estava conversando aqui. Mas é para meio que representar também, né? Que só ele tem mandou... um ponto que o Luiz traz, e aí eu vou trazer o esclarecimento. 90 dias de transição. Nós passamos a ter autonomia a partir de 1º de janeiro. Antes disso, até em transição, você não pode fazer absolutamente nada. Você coleta dados. Você não tem o poder da caneta, você não está nos cargos para poder deliberar como é que vai ser feito. E aí eu retorno. Do dia 1º de janeiro ao dia 26 de fevereiro, com mais de 20 milhões de bloqueio, com vários problemas, com vários restos a pagar, nós conseguirmos fazer o que nós estamos fazendo, eu acredito que ainda está sendo pontos positivos. Poderíamos ter cruzado os braços e deixar as coisas como estavam, mas não é a visão do prefeito, não é a visão do governo. Claro, pretendemos que em 2026 isso não aconteça, porque você já vai ter aí um ano de casa, você já teve um ano para ajustar, e isso não... Se alguém me perguntar, você quer ter mais de um calendário na rede? De jeito nenhum, é trabalho, é problema. Eu estou respondendo o questionamento do Ministério Público para saber se o ano passado teve ou não teve 200 dias letivo. Todo dia eu recebo a notificação para saber se escola A, B, C, D ou F teve ou não teve os 200 dias, por conta dessa quantidade de calendário. A senhora responde o quê? Aí a gente encaminha para quem é de direito. A procuradoria. Não, a gente pede a informação da programação, como é que tá, pede a informação da escola para que a diretora possa atestar que houve o 200 dias letivo, e a gente responde tudo conforme. Eu ia responder assim, não sei não. Não posso responder. Não posso. Não. Ia complicar mais. Vou perguntar para a Loura. Então, assim, vai perguntar para a Loura. E que aí permitam ter um diálogo muito tranquilo com a Loura. Todas as dúvidas que eu tive, eu não vou ser responsável e dizer que ela não me passou, que ela não me respondeu. Então, foi uma mulher que, dentro do que podia fazer, acredito que deu o seu melhor também. Então, não é porque eu estou na gestão, mas enquanto mulher eu não posso de forma alguma deixar de falar a respeito. Foi muito sacrificada por Bento, lamentavelmente. Lamentavelmente. Bento segurava as coisas na secretaria lá e não deixava acontecer quase nada, e mesmo assim a baixinha jogava tudo de um lado para o outro, não sei o que. Mas tem coisa que não tem cabimento. Por exemplo, aquela você questão passou que você fala, quase 8 anos sem comprar cadeiras. Quase 8 anos, amigo. Imagina só como é que estão as cadeiras e carteiras dessas escolas Tá aqui. complicado, tá complicado. Terrível. Tá complicado. 8 anos. E mesmo assim teve que segurar. O governo de Valderico vai ter que comprar. A senhora vai ter que fazer licitação para comprar. Para renovar tudo aí. Lamentável. Então, assim, o que foi que eu já combinei com a minha equipe? Eu digo, a gente pede tudo. Se vai ter orçamento para comprar tudo, já são outros 500. Mas da nossa mão sai tudo. Vai pedindo. Porque, assim, vai que depois diz assim, ó, mas se você tivesse pedido, eu digo, não, a gente pede. Isso, tem que pedir. Tem que pedir. Eu digo, vamos pedir. É pedir necessidade, né? Até porque a maior ordenadora de despesa do município é a educação. Eu digo, então vamos pedir, vamos fazer jus ao que dizem. Estou recebendo aqui o questionamento sobre a escola da Cascalheira e a escola de Santaninha. Parece que o prefeito lá de Boiranema está dando o transporte e está levando a molecada lá para Boiranema.
né? E aí acaba reforçando a educação de Iboiranema. De Iboiranema, exatamente. Você está matriculado lá, quem vai receber As verbas, é o município de Iboiranema. E aí, Vila, nós... Na verdade, foi até um pedido meu com a equipe. Falei, vamos dar mais atenção. Sabe aquele filho que dá mais trabalho? É o filho que a gente fica no pé? Eu estou fazendo a mesma... Tô trazendo a premissa materna para a educação. Sabe aquelas escolas que não pontuaram no IDEB? Sabe aquelas escolas que nós tivemos o menor número dos últimos 4 anos para cá? Porque existe essa análise do setor de matrícula. Quais foram as escolas que teve a maior redução de alunos matriculados? Quais são as escolas que não pontuaram? Nós temos várias escolas que nem chegaram a pontuar no IDEB. Isso é grave. Isso também impacta financeiramente. Nós vamos cuidar com mais carinho, com mais atenção dessas unidades. Porque eu preciso que ela comece a equiparar nas outras que estão boas. Eu vou continuar dando atenção, amor e carinho do lado materno para aquelas que já estão muito boas. Mas eu acho que a gente precisa olhar com muita cautela as unidades que não pontuam e as unidades que estão acontecendo isso. As linhas limítrofes dos outros municípios, o que é que está acontecendo? Que para o pai e para a mãe está sendo mais vantajoso eu matricular o meu filho em outro município do que no município que eu resido. Mas isso é um trabalho de formiguinha. Isso. É igual essa questão das escolas que tem muitas vagas e outras que estão entupidas. É um trabalho de formiguinha ainda. Nós estamos conversando com a secretária de Educação do município de Ilhéus, a doutora Evani Cavalcante, entendendo um pouco aqui da rede. A senhora tem recursos para receber? O município, a Secretaria de Educação tem recursos para receber do Estado do Transporte? Tem um valor que tem, mas eu não vou saber exatamente agora o valor preciso. Mas normalmente a gente não atrasa com o transporte, não. Isso eu posso dizer com toda tranquilidade. O repasse do transporte, o pagamento do transporte, ele é feito certinho. Mas o repasse do Estado para o município? Eu não tenho como lhe precisar como está nesse exato momento essa linha do tempo de transferência. Não tenho, o município está pagando o transporte. Está pagando o transporte. Porque o Estado tem a obrigação de fazer um repasse para fazer esse transporte. O município está honrando com a despesa. Isso aí está sendo feito. Agora, ainda tem mais isso. Nós estamos agora organizando toda a casa por fonte. Por exemplo, tem coisas que eu não posso pagar do Fundeb. Coisa que eu só posso pagar da Fonte Zero, que é a fonte do município. Tem coisa que eu só posso pagar com VAA, tem coisa que eu só posso pagar com VAAT. Então, para cada serviço que a Secretaria de Educação oferece, você tem uma fonte específica. Nós estivemos em Brasília e eu estive no FNDE, a primeira-dama estava comigo. Nós temos 25 pendências que impossibilitam alguns repasses. Tivemos 4h30 de reunião no FNDE para poder ver como resolver essas pendências e o município voltar a receber. É mais um trabalho de formiguinha que está sendo feito para tentar minimamente colocar a casa em ordem. Muito bem, a gente vai te convidar a senhora outro momento aqui, secretária, por conta do horário. Agradeço. Você tem mais perguntas aí, filha? Tenho mais aqui. Carol pediu para perguntar sobre a construção da Escola Municipal Cantinho do Recreio, situado no CSU, na Barra. E a outra? Tem mais uma? As outras são mensagens. Francislene, Eva, competência humana, secretária ativa, preocupada com o sucesso do aluno. Yara Braz mandou, Eva está preparada com competência tem demais. Também Gilton Oliveira, parabéns Eva, Deus lhe abençoe. Silvio Tapioca mandou parabéns pelo desempenho, secretária. Yara mandou, Míria Crispiniana, parabéns secretária, com esses objetivos teremos um excelente governo, parabéns pelo seu desempenho. Maravilha. Tem a escola do Cantinho do Recreio, né? Isso, na transição identificamos que ela ainda não estava sendo construída, então nós vamos ter outras reuniões para entender o que aconteceu deste acordo com essa escola. Porque essa escola do Cantinho do Recreio foi a escola que foi, uma parte dela foi disponibilizada para o governo do estado para poder construir a escola Léo Barbosa. Sim. Que é onde você tinha escola e você tinha um posto de saúde.
o posto do CSU. Então, essas 2 que eram do município foram disponibilizadas para o Estado para poder fazer a construção da escola em tempo integral Arléo Barbosa. Então, disseram que tem um terreno do lado que é para construir a escola Cantinho do Recreio. Então, isso está sendo também averiguado, está vendo se já havia uma verba orçada para esta construção e daí sim a gente conseguir dar seguimento. Muito obrigado, secretária, pelos seus esclarecimentos. A gente compreende que essa prestação de contas com a população, né, especialmente com a comunidade escolar, com os profissionais de educação, essa comunicação mais direta, ela é muito importante para tirar as dúvidas, né? Porque muitas vezes tem muitas dúvidas e às vezes é uma coisa boba, uma resposta que é dada e a pessoa já fica satisfeita, um grupo já fica satisfeito só com a informação que é dada. Acho que a senhora trouxe um grande alívio quando a senhora traz a informação da questão dos precatórios. O que pode ser feito agora pelo município já está sendo feito, aguardando o repasse que veio da União, que é bem provável que chegue em maio. Sim. Então, as pessoas já vão se planejando, se programando para esse período. E até lá já alivia o coração. Não fica, né, dessa tensão. Eu queria aproveitar e fazer um apelo. Eu digo até por mim, depois eu vim entender algumas coisas. O que faz a educação ter uma grande arrecadação é o ICMS. Sim. Então a gente vai comprar uma coisa ali, comprar uma coisa assim. Quer nota fiscal? Não, não quero não. Aquele ICMS que não é computado faz diferença na educação. Então, nas coisas que a gente puder, o que a gente puder comprar com as notas certinho, você vai trazer esse imposto para o município. A verba, o repasse da educação, ele aumenta e, consequentemente, as nossas crianças têm uma melhor qualidade de local de ensino. Verdade. Boa sorte a senhora, hein? Obrigada. Tá aí. Bati um papo com a secretária de Educação do município de Ilhéus, a doutora Evani Cavalcante, e esclarecendo várias situações aqui no programa. Vamos para o apoio, Neto? Daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade.